O presidente Lula confirmou hoje a indicação de Cristiano Zanin para a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal. Zanin é advogado de Lula e foi o defensor do petista durante todo o processo da Lava Jato. Agora é oficial. O indicado do presidente da República para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski em abril é o próprio advogado de Lula, Cristiano Zanin. No início da tarde, em evento no Itamaraty, o presidente disse que Zanin vai se transformar em um grande ministro do STF. Pela regra de idade de aposentadoria compulsória aos 75 anos, ele poderá atuar no Supremo até 2050. Zanin tem 47 anos. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será. E eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. O advogado precisa ser aprovado por maioria absoluta na sabatina do Senado para assumir a vaga no STF. Historicamente, a Casa sempre aprovou as nomeações presidenciais para o Supremo. Mas isso não significa que os debates sejam tranquilos. Zanin, que foi advogado de Lula durante o processo na Lava Jato, deve enfrentar o atual senador Sérgio Moro, ex-juiz da operação. Zanin pretende fazer uma visita aos parlamentares para apresentar as credenciais que tem e tentar tirar a pecha de ser só o advogado do presidente. O presidente Lula, ele simplesmente participa do primeiro ato, que é o da indicação, né? Então, ele não interfere no restante do processo, né? Em que o seu nome é confirmado mediante a atuação de um outro poder, que é o poder legislativo. Então, a riqueza desse processo demonstra, na verdade, como as instituições republicanas funcionam sempre de uma forma muito compartida, porque o poder executivo indica, é submetido a uma sabatina do Poder Legislativo para algo que será desempenhado junto ao Poder Judiciário. Então, quer dizer, é algo que, de fato, é bastante democrático, e o fato dele ter sido advogado do presidente Lula, não é, até recentemente, não o desqualifica para isso. Entre as críticas na indicação de Zanin para o STF, a falta de posicionamento claro do advogado sobre temas complexos que devem ser enfrentados no Supremo, como aborto, demarcação de terras indígenas e descriminalização de drogas. Também não se sabe como ele atuará em casos da Operação Lava Jato. A legislação brasileira nacional, não é, ela tem uma previsão bastante objetiva para parametrizar o juiz sobre essa atuação e os seus limites éticos, não é? Então, é o que nós chamamos dos conceitos de suspeição e impedimento. Então, se por acaso, não é, ocorrer, né, do futuro ministro Zanin tiver que atuar em um processo em que ele atuou como advogado, a própria legislação prevê que este é um impedimento objetivo. Porque se ele é obrigado a julgar um processo em que ele atuou como advogado, a própria imparcialidade dele está comprometida para julgar aquele processo concretamente. Então, a própria legislação impõe um obstáculo para ele votar naquele caso. Cristiano Zanin Martins nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo. Se formou em Direito pela PUC de São Paulo e é especialista em Direito Civil e Processual. E desde 2013 defende o presidente Lula. Zanin não é filiado a partido político. O advogado mantém um escritório com sedes em São Paulo e Brasília, ao lado da mulher, Valesca Teixeira Zanin Martins. Valesca é filha de Roberto Teixeira, integrante fundador do PT, que também advogou para Lula nos últimos anos. Lula chegou a ser condenado e preso na Lava Jato, mas teve as condenações anuladas no STF por meio de recursos assinados por Zanin.